Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui só para dizer para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Memórias. É um texto escrito pela irmã Priscila Mota, que está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi a irmã Priscila que escreveu e não eu só vou ler e dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando. Senhor nosso Deus, pedimos que a gente possa entender o que o Salmo 116 pode trazer para a nossa vida, para o nosso coração e para nos melhorar. Obrigada, Senhor, porque podemos tocar na Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra e praticar a Tua Palavra. Perdoa-nos, fica conosco. Em nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém. Bom, irmãos, então, nossa leitura de hoje é o Salmo 116. Então, vou ler junto com os irmãos, tá bem? Então, diz assim: Deus salva da morte. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus? O Senhor, porque tudo de bom Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê que morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo, como te servia minha mãe. Tu me livraste da morte, e eu te darei uma oferta de gratidão, e a ti farei as minhas orações. Na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo e em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Amém? Lindo este salmo, né, irmãos? É um salmo que fala que Deus escuta as nossas orações. Isso é muito bom de a gente saber, né? Fala do amor do salmista por Deus. Quando ele estava na maior aflição, né, quando os laços de morte o estavam apertando, ele se lembrou do Senhor, se lembrou que o Senhor o salva e tem salvado todo o tempo. Ele sabia que o Senhor o protegia e que ele poderia continuar contando com Deus. Porque muitas vezes a gente passa mesmo por momentos difíceis, né? Lembra Noemi, quando ela estava lá na terra, voltando para a terra dela, né, que ela diz, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, né, porque eu sou uma pessoa amarga, eu não estou infeliz, não deu nada certo. Ou então Jó, né, que já não estava entendendo nada e estava passando por um momento difícil, até levou uma bronca de Deus, né. Ou mesmo Jesus, que se sentiu desamparado, né, na cruz, ele disse, Senhor, por que me desamparaste? Então tem momentos que a gente está tão aflito que a gente acaba se sentindo desamparado. Mas é importante se lembrar que o Senhor nos protege, né? Que nós temos que continuar confiando em Deus, como diz o salmista aqui. Então, enquanto a gente viver, né, no mundo dos vivos, a gente tem que continuar confiando e louvando ao Senhor. Então, a gente não pode nunca parar de crer. Bom, o nosso salmo, o nosso versículo, a regra do versículo de hoje é a 2, o versículo escolhido, né? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Então, a irmã Priscila Mota
diz que essa é uma pergunta muito maravilhosa, espetacular, que faz uma espécie de avaliação de tudo que a gente já viveu. Então, o autor também, ele se lembrando de todas as coisas que ele viveu e que ele viu e que ele sentiu, o salmista também, ele avalia tudo que ele passou e ele faz essa pergunta: nossa, como é que eu posso agradecer a bondade do Senhor para comigo? Então ele lembra de toda a agonia, de toda a aflição, do livramento, das maledicências que ele passou. Então ele pode ver que ele passou por muita coisa ruim, mas que o Senhor o protegeu todo o tempo, esteve com ele. Então diversas situações fizeram com que o salmista falasse e pensasse o que não deveria. Mas, diante dessas lembranças, surge à memória a bondade do Senhor. Então ele agradece, né? Porque Deus não considerou como ofensa as palavras que foram dirigidas a ele. A impressão pessoal que a autora do texto tem é que havia intimidade entre o salmista e Deus, e que eles estavam conversando mesmo. Era um diálogo aberto, um diálogo de duas pessoas que se conheciam muito bem e que tinham intimidade uma com a outra. Então, é a ponto do salmista conseguir expressar a Deus os piores sentimentos que brotavam do seu coração. Então, ele era uma pessoa transparente, ele estava dizendo para Deus tudo o que ele estava sentindo. E a cada situação difícil, a bondade de Deus saltava aos olhos dele, marcando os momentos com paz e consolo. Então é como hoje, né? Hoje nós estamos passando momentos muito difíceis com a pandemia, né? Porque as pessoas vivem e têm a sensação de que a pandemia já acabou, mas nós sabemos que não acabou, né? Nós que ainda passamos por situações de desemprego, que estamos enlutados, ou que estamos doentes, ou que temos ao nosso redor pessoas que estão sofrendo, porque é difícil, né? Você passar por essa situação e não pensar coisas ruins, né? Não pensar que você está abandonado sem estar protegido. É muito mais fácil você ver o outro morrer no noticiário, o outro ficar doente no noticiário. Você vê um número X lá de pessoas que faleceram por causa da Covid, mas não te atingiu, né? Então é muito fácil assim. Mas quando isso atinge você, a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos, aí sim a gente acaba muitas vezes murmurando, se rebelando, falando coisas que não devia. Mas sempre que isso acontece, nós temos que fazer um apanhado geral da nossa vida e nos lembrar que Deus nos abençoou, foi muito mais bondoso conosco todo o tempo do que este momento que nós estamos passando agora, que está sendo tão difícil. Então, a pergunta no meio do cântico, né? Porque o salmo era um louvor, um cântico a Deus, está imprimindo, sem dúvida alguma, uma constatação, como se estivesse anunciando que quanto mais difíceis são as circunstâncias, mais se vê a bondade de Deus. Então, quanto mais dificuldades passamos, mais vemos o quanto Deus tem cuidado, protegido e nos amado. Então, é por isso que o texto diz que continuarei louvando e adorando, servindo, amando e crendo por todos os dias da minha existência. Então, esta é uma sugestão para que possamos viver bem e sermos abençoados. Então, quando nós reconhecemos a bondade e o amor de Deus para conosco, a misericórdia dele, nós temos sim que viver louvando, adorando, servindo, amando e crendo no Senhor todos os dias da nossa vida. Às vezes não é fácil, né? Diante daquilo que estamos passando, mas é isso que precisamos fazer. Independente de qualquer situação, nós temos que nos lembrar da bondade de Deus para conosco. Então, que quando a gente perceba isso, que a nossa afirmação também seja a mesma do salmista, a mesma da irmã Priscila Mota, que disse que a gente tem que continuar firme na adoração a Deus. Então, que não exista nenhuma circunstância que seja capaz de enfraquecer a nossa relação com Deus.
e que a gente sempre consiga reconhecer a bondade de Deus em todos os nossos dias, até nos dias como os de hoje, né? Dias tão difíceis. O nosso manancial termina assim, dizendo que a gente tem que fazer uma lista de motivos pelos quais nós gostaríamos de agradecer a Deus. Olha, irmãos, eu devo dizer assim, que eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Se um dia nós pudéssemos sentar para conversar, eu teria muita coisa para contar para os irmãos. Mas o maior deles, a maior bênção que Deus poderia ter me concedido foi ter me resgatado. Lá, me tirado lá do mundo, tirado os meus pés do lamaçal e me colocado num lugar seguro. Então, de todas as coisas que o Senhor tem feito por mim, né, pela minha casa, pelas coisas que eu tenho, pela família maravilhosa que eu tenho, por minha igreja, os meus pastores, os meus irmãos em Cristo, a minha família, tudo isso, a minha saúde, por tudo, eu sou muito grata. Mas a minha memória se lembra a cada segundo como Deus teve misericórdia de mim e me resgatou. Então, que nós possamos ser como o salmista, né? E nos perguntar todos os dias, como é que eu posso retribuir a bondade de Deus para comigo? Bom, irmãos, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.